Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês, que a graça e a paz bendita de Cristo Jesus estejam com todos. Sejam muito bem-vindos aqui nesta segunda-feira, na nossa sala para mais um estudo da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje, Paulo no Areópago. Tá? Esse é o título da nossa lição de hoje. O que significa isso? Então vamos orarmos pedindo uma bênção de Deus para que nós possamos aí entrar no assunto que é tão importante desta nossa lição. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, grandioso Deus eterno, nós te agradecemos por este privilégio, oportunidade que temos de podermos todos os dias estudar a Tua Palavra. Pedimos a orientação do Espírito Santo neste momento sobre nós e que nós possamos compreender inteiramente, Senhor Deus, à luz da Tua Palavra, pelo Espírito Santo, esta mensagem que é tão importante para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. A nossa lição de hoje, meus queridos, nós estamos estudando o capítulo 17, hoje, verso 18 a 21, do livro de Atos. Só lembrando que o livro de Atos também foi escrito por Lucas, tá? E aqui Lucas está narrando a história de Paulo como um grande mensageiro de Deus, chamado por Deus, para ser o mensageiro do Cristo Salvador, morto na cruz, ressurreto, ascendido ao céu, e que é o nosso único meio de salvação através da sua graça. Okay? Quando Paulo chega ali na cidade de Atenas, a cidade de Atenas era uma cidade conhecida, uma cidade importante, porque ali residia vários filósofos. Não é diferente assim, nós conhecemos até hoje, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram aí grandes filósofos, e hoje ainda nós temos vários livros históricos, destes grandes homens filósofos, ok? Mas o interessante aqui é que quando Paulo chega ali naquela cidade, queridos, e não só naquela cidade, mas por onde Paulo passava, ele deixava ali a marca da cruz de Cristo, a marca do Cristo Salvador. E ali na cidade de Atenas não foi diferente. Paulo, ele conseguiu, através do poder do Espírito Santo que estava usando a ele, e também com o seu grande aprendizado que ele teve com o tempo que ele passou na escola, na faculdade ali do grande professor chamado Gamaliel, que era muito respeitado na época. Então, todo esse conhecimento de Paulo através do Espírito Santo, Paulo conseguiu ali aglomerar uma grande multidão de pessoas que queria conhecer a respeito dessa nova doutrina, e de um novo Deus que estava sendo anunciado ali, que era Cristo Jesus, e era desconhecido ali. Sabe que ali na cidade de Atenas, na Grécia propriamente, Cristo Jesus não era conhecido, ninguém sabia da história de Cristo, da morte na cruz, da ressurreição, da sua ascensão ao céu. Paulo começa ali levando essa mensagem, E aquele povo ali era muito interessado em conhecimento, Eles gostavam muito de conhecer cada, vamos dizer assim, novidade que aparecia ali na cidade. Então eles gostavam de conhecer e julgar para ver se era digna deles ter ali como uma nova filosofia ou não. Ok? Então por isso Paulo, ele foi interrogado por grandes filósofos
e eles até chamaram ele de tagarela, porque ele não parava de falar, de anunciar, e eles queriam saber o que esse tagarela tanto anuncia, tanto fala, tanto prega aqui nesta cidade. E Paulo foi levado então ali para o Areópago, né, que era um local onde julgava ali as filosofias, principalmente filosofias modernas, quando ali alguém chegava, né, com essa nova filosofia, essa nova doutrina, novo ensinamento. Okay? Paulo foi levado para lá e para ser julgado aquilo que ele estava pregando a respeito de Cristo. Tá? E interessante, queridos, que Paulo esperava que o Espírito Santo lhe usasse, né, usasse o seu conhecimento que ele tinha, tanto conhecimento espiritual, né, como também o conhecimento que ele havia adquirido ali na educação, né, que ele teve com um grande e respeitado professor chamado Gamaliel. Tá? Então essa teoria que Paulo tinha também, ele queria que o Espírito Santo lhe usasse para que ele pudesse anunciar de forma assim bem sábia mesmo a mensagem a respeito de Cristo, ok? Mas aqui o Paulo conta que o Espírito Santo usou ainda mais a sua percepção e o conhecimento que ele tinha adquirido ali nas ruas de Atenas, né? Os mais sábios entre os seus ouvintes ficaram admirados ao analisar a sua argumentação. Então ele mostrou estar familiarizado com sua obra de arte e literatura e também com a religião. Paulo era um homem muito interessado em conhecimento também, então ele estudava muito, né, a respeito das filosofias de cada cidade, de cada país, para que ele pudesse ter argumentos e formas e meios como ele poderia abordar para apresentar a Cristo Jesus nestes lugares, nestas cidades, ok? Então o Espírito Santo usou muito mais do que Paulo imaginava. O interessante aqui, queridos, é que aqueles deuses pagãos que eram adorados ali pelos gregos, tá? É interessante que Paulo ele não chega dizendo para eles, olha, vocês estão errados, vocês estão adorando esses deuses pagãos, são deuses mortos, deuses que não têm vida, que não salva. Então Paulo não chegou ali condenando, tá? Mas Paulo chegou ali apresentando algo diferente, uma mensagem diferente, uma doutrina diferente, um Deus diferente, tá? Pela qual eles nunca tinham ouvido falar. E foi isso que atraiu, porque eles gostavam muito de coisas novas, né? Novidades que apareciam, e eles analisavam para ver se era algo que deveria permanecer entre eles, né? Julgava se deveria permanecer ou deveria ser, então, tirado de entre eles, ok? E aqui Paulo sabiamente usado pelo Espírito de Deus, queridos, e nós aqui devemos tirar como lição também para nós, como mensageiros de Deus, né, como chamados de Deus, missionários de Deus que anunciam a mensagem de Cristo. Da mesma forma, nós também devemos ter essa tática e essa estratégia sábia, divina, para podermos anunciar o Evangelho de Cristo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os nossos irmãos amados, nossos irmãos católicos, e quantas pessoas fiéis e muito sinceras ali na religião, devoto,
ali a imagem de Maria, entre outros santos, né, que eles entendem como algo que é sagrado, e eles dedicam ali a sua fidelidade, a sua fé, até ao ponto daquela luz que eles o conheceu e recebeu. Tá? Desta maneira, queridos, é claro que o segundo mandamento da lei de Deus diz assim, olha, não farás para ti imagem de escultura. Então, mas você não vai chegar ali apresentando a letra da lei, tá? Mas o espírito da lei, o amor da lei. Tá? Então você vai chegar apresentando Cristo Jesus que salva, né? Cristo Jesus que deve ser o único adorado. Tá? E nunca chegar condenando, né, as suas imagens, que aquilo ali é pagão, que enfim Deus não aprova, tá? Mas você precisa apresentá-lo através da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, até que a pessoa tenha aí uma intimidade, um vínculo com a Bíblia Sagrada, procurando mais, né, conhecer, até que ele chega ao ponto de entender que tudo aquilo que ele fez até o presente momento, tá? Embora dedicando a sua fé e a sua fidelidade, a sua sinceridade, mas ele percebe através da luz do Espírito Santo que não está correto com aquilo que ele agora conhece mais a respeito da palavra de Deus. Tá? Então é dessa maneira, tá, que nós devemos apresentar o amor de Deus para as pessoas. Tá? Aí, por final, ela vai entender através da letra da palavra de Deus, da lei de Deus, que realmente não está certo aquilo que ela até o presente momento havia feito, né? E ali o Espírito Santo se encarrega de, através da sinceridade daquela pessoa, né? E o Espírito Santo se encarrega de continuar fazendo uma obra transformadora na vida. Isso não é obra nossa. A nossa obra é simplesmente apresentar o Cristo Jesus que morreu para nos salvar, o único que deve ser adorado, tá? E só a Ele que é o nosso intercessor, ok? E assim são várias outras religiões também, que têm outras filosofias, que nós devemos ter aí, assim como o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, essa tática, né, para apresentar de uma forma clara e atraente esta verdade que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, queridos, que Deus abençoe a você, que você realmente seja aí um mensageiro, uma mensageira de Deus, tá? Deixe o Senhor Jesus te usar e lembre de uma coisa, você é apenas um chamado para anunciar o Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, e pela sua graça somos salvos, tá? Você não foi chamado para converter pessoas, esse trabalho não é seu e nem meu. Esse trabalho pertence ao Deus Espírito Santo. Tá? O que Deus nos chamou para fazer foi apenas apresentar como testemunho, né, o Cristo que salvou a minha vida e pode salvar a vida também do meu irmão. Ok? Então que Deus esteja contigo, te abençoe poderosamente, que você tenha um ótimo, abençoado dia. E amanhã, não se esqueça que nós temos aí uma nova lição com um novo vídeo. Meu abraço a todos e até logo.